Olá pessoal, está no ar mais um programa TV Muvuca. Hoje estou aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal, a CUT, presidente é o Rodrigo Brito. Vamos falar sobre a conjuntura nacional, a conjuntura também distrital, sobre a MP 881 e sobre a reforma da Previdência, que já está no Senado em comissão para ir para votação, depois ir para a sanção presidencial. Essas duas reformas vão atrapalhar muito a vida do trabalhador. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Certo. Então, Rodrigo, vamos começar a falar sobre essa MP 881. Na verdade, o que ela é e o que ela atrapalha no dia a dia do trabalhador. Então, a MP 881 foi uma medida que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro sob a alegação, e o próprio nome coloca, de liberdade econômica, então dizendo que iria potencializar a economia em nosso país, porém ela acabou servindo como um mecanismo de fragilidade, de precarização, de retirada de direitos e garantias sociais da classe trabalhadora e da sociedade brasileira. Várias medidas, por exemplo, mais de 50 medidas que alteram a consolidação das leis trabalhistas foram apresentadas e dessa forma elas, em vez de potencializar a economia em nosso país, elas fazem com que setores patronais, empresariais, eles venham a ter mais lucratividade sobre a exploração e um regime de precarização da classe trabalhadora. Então, nós acabamos batizando ela de mini-reforma trabalhista, porque ela vem prejudicar já todo o malefício que foi realizado anteriormente pelo governo Temer e que está tendo continuidade no governo Bolsonaro. E, Rodrigo, e a reforma da Previdência? Você acha que ainda tem chance do trabalhador continuar com essa união e conseguir que não seja aprovada? É necessário que a classe trabalhadora ela tenha unidade e tenha uma ação efetiva, principalmente nos municípios, nos estados, pressionando os senadores que irão, neste momento, avaliar a reforma da Previdência. Ela está no momento onde estão tendo audiências públicas nas comissões e, posteriormente, ela vai para a votação no plenário do Senado. Então, são 81 senadores que irão avaliar, fazer proposituras de emendas e acabar votando nessa reforma. Então, é necessário que haja essa pressão em cima deles para que a gente consiga minimizar os efeitos ou, se possível, que é o nosso anseio, barrar essa reforma que ela vem prejudicar a maioria da população brasileira. Porque hoje o trabalhador, em especial do regime geral da Previdência Social, ele está tendo praticamente sua aposentadoria roubada, uma vez que em 56% dos municípios brasileiros a expectativa de vida é inferior a 65 anos, que é a idade mínima que está sendo imposta pelo governo Bolsonaro. Uma vez que a remuneração média do regime geral da Previdência Social é de R$ 1.271 e tende as pessoas a terem uma perda na sua aposentadoria, no caso daqueles que vão ter o privilégio de aposentar, porque a aposentadoria para o trabalhador comum vai se tornar um privilégio. Ela não vai ser algo que, se a pessoa trabalhou ao longo da vida e cumpriu com suas obrigações, ela vai ter. Até porque você vai ter que ter, no mínimo, inicialmente 65 anos de idade, 40 anos de contribuição se quiser ter uma aposentadoria integral, e você ainda corre o risco, que é algo que está em debate, do tal do gatilho, que a partir de 2024 você tem a possibilidade ainda de aumento da idade mínima. Então você tem um monte de questões que vêm a prejudicar os trabalhadores, e esses trabalhadores que estão sendo prejudicados com a reforma é 86% da classe trabalhadora, ou seja, a maioria do povo brasileiro. Então temos que sim trabalhar para barrar essa reforma ou, na pior das hipóteses, minimizar os efeitos, apresentando emendas que possam garantir um mínimo de dignidade a cada trabalhadora e cada trabalhador. E ainda tem a questão que o Guedes retornou a falar que vai votar no Senado com a PEC da privatização novamente. Ele vai vir com esse projeto de novo no Senado. Há uma questão que o Guedes, ele, dentro da política econômica do governo Bolsonaro, ele só olha o capital privado e, obviamente, todo o mercado internacional. Então, há algumas questões que ele tem interesse. Um, atender os banqueiros. Por exemplo, se eu pegar a reforma da Previdência, quando ele retoma com o discurso da capitalização,
é porque ele justamente quer fazer com que o dinheiro do povo brasileiro que está na Previdência Social vá para os bancos privados, que são aqueles que mais lucram em cima da nossa população. Porque com certeza a maioria da população nossa está endividada, tem contas atrasadas, deve a banco, deve no mercadinho, deve em vários locais, porque ou não tem emprego, ou porque a situação hoje do país está agravada, você tendo os preços subindo, embora dizem que a inflação está controlada, exatamente, e com isso eu jogo para o sistema financeiro, atendendo os interesses dele com a capitalização e outras medidas. Atendendo o interesse do mercado internacional, o Guedes atua da seguinte forma: vendo a privatização da nossa energia elétrica, querendo acabar com o sistema da Eletrobras, querendo acabar com a nossa Petrobras, tanto que já está desmontando ela, vendendo os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, você tem plano de demissão, você está tendo uma reestruturação, que você está fechando agências que tendem a atender a população, principalmente a população mais humilde, que tem uma remuneração inferior a R$4.000. Então esse povo é um povo que eles querem excluir das instituições financeiras públicas, privatizando elas para deixando só os rentistas, aqueles que têm grande dinheiro, à mercê do capital privado. Você tem demissões, então há todo um processo, sem falar da entrega do nosso patrimônio natural. Há um processo de privatização das águas, há um processo de entrega do nosso meio ambiente. Então, na verdade, estão entregando o Brasil para o capital externo, principalmente atendendo os interesses, norte-americanos. Então, você tem uma política econômica entreguista, ultra neoliberal, não é nem neoliberal na prática, ela é ultra neoliberal porque ela, em pouco tempo, está acabando com tudo que foi construído no país para atender os interesses da população brasileira, para fazer com que aquela cidadã e aquele cidadão tenham o mínimo de dignidade e consigam viver com respeito, com o mínimo de garantia de direitos sociais. Então, está acabando com isso tudo. É só ver o tanto de pessoas que estão perdendo os benefícios sociais, estão perdendo aposentadorias e estão indo para a rua, aumentando o desemprego. Exatamente. Agora você fez uma pequena análise da conjuntura federal, né? Tem como você fazer uma dessa conjuntura distrital com o nosso governador Ibanez? Não, o governador Ibanez está indo na mesma linha do governo Bolsonaro. Ele às vezes tenta fazer algumas medidas, igual o Bolsonaro também faz, com viés mais populista, para querer agradar a população, está fazendo um grande marketing, que você vê que ele às vezes faz algumas obras, mexe algumas coisas, mas quando termina você vê que não modificou nada, mas ele também vem numa linha de entrega do patrimônio do povo do Distrito Federal. Ele insiste, por exemplo, em privatizar e entregar para o capital privado setores que são essenciais, como o nosso transporte coletivo. Você pega a questão do metrô, a SEB, CAESB, o Banco de Brasília, ele, querendo ou não, está desmontando, embora o banco está atendendo interesses dele, alguns interesses até pessoais, quando você vê algumas medidas que ele toma, mas você vê o governo Ibanez sendo um governo que não está praticando a democracia que tanto ele falava que ia praticar, que não está cumprindo com promessas de campanha, tanto que na boca do povo já virou governo Ibanez. É isso que está acontecendo. Então ele tende, igual Bolsonaro, a estar perdendo a popularidade, a estar perdendo o apoio do povo do Distrito Federal, uma vez que ele não está conseguindo, porque não está cumprindo com o que falou nas eleições, não está conseguindo atender os anseios da população do DF. Então, ambos os governos estão na mesma linha, uma linha de precarização dos direitos sociais, de não respeitar o direito da nossa população e de entreguismo, de acabar com o que é patrimônio do nosso povo. Rodrigo, agradeço a sua participação. Você que está nos assistindo, continuem aí no TV Muvuca, também dá uma acessada no nosso site, que é muvucabrasilia.com.br. Fique por dentro das principais notícias de política, de entretenimento aqui no Distrito Federal. Até a próxima edição.